Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula. E hoje eu quero falar com você sobre a igreja e a batalha coletiva. A igreja, ela é o exército do reino. A igreja é o exército do reino. A guerra espiritual, ela não é apenas individual. Ela é uma guerra coletiva. A igreja, ela é o corpo combatente de Cristo. Ninguém batalha sozinho. Ninguém batalha sozinho. Ninguém. Então entende, o exército visível do reino de Deus, ele se manifesta na autoridade do rei sobre a terra. Por isso nós precisamos estar em uma comunidade, em uma igreja, precisamos estar no corpo. Mateus 16:18 diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o termo aqui, portas, representa estruturas de poder e governo. Então quando ele diz edificarei a minha igreja e as portas do inferno, então ele está falando de quê? De estrutura de poder e governo. Olha para o mundo hoje. Existe uma estrutura de poder, uma estrutura de governo que quer se levantar contra a igreja. Então quando ele está falando as portas do inferno, é essa estrutura de poder e governo. Então entenda, a igreja foi chamada não apenas para resistir, mas a igreja foi chamada para avançar. Então ele está dizendo assim: edificarei a minha igreja. A igreja é edificada para quê? Para que as portas do inferno, então não é o inferno que está com o pé na porta da igreja, é a igreja que está avançando, e as portas do inferno, essa estrutura de poder e governo, não vão poder resistir. No livro Uma Nação de Profetas está assim: a igreja não é um esconderijo, ela é um quartel de guerra. Quando se reúne em unidade, ela se torna a trombeta de Deus na terra, fazendo o inferno recuar. Então, o propósito da batalha espiritual coletiva não é exaltar o poder do inimigo, mas é para revelar a multiforme sabedoria de Deus por meio da igreja. Porque você, nós não temos, o indivíduo não tem todos os dons, mas no corpo a igreja tem. E é por isso que nos movemos como um exército. Então a igreja é a noiva, sim, mas é a noiva que guerreia. Então entenda, ela é o corpo, sim, mas é o corpo que se move. E o templo que resplandece a glória de Deus. Então vamos entender isso. A igreja, ela é o exército visível do reino de Deus. A igreja é o exército visível do reino de Deus. Efésios 3:10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. A igreja, ela é a expressão visível de um reino invisível. Então, se alguém quiser ver o reino de Deus, precisa olhar para quem? Para a igreja. Olha a responsabilidade da igreja. Deus escolheu revelar a sua autoridade através de uma comunidade redimida por Jesus, salva por Jesus. Então, Deus escolheu. Deus não quer revelar através de um indivíduo isolado. Deus quer revelar através de uma comunidade, através de um corpo, de uma igreja. Então, não é de um indivíduo. Então, enquanto o mundo vê fraqueza, o céu vê autoridade espiritual que é manifestada por meio da comunhão. Então, há um conselho bíblico para não deixarmos de congregar. Martinho Lutero vai dizer assim: a igreja não é uma fortaleza de pedras, mas o povo de Deus unidos sobre a palavra e o Espírito. Então a guerra espiritual, ela acontece quando a igreja atende a sua identidade. O poder das trevas é confrontado não por discursos, mas por uma igreja que vive em santidade e vive em unidade. No livro Uma Nação de Profetas está assim: o inferno não teme prédios, ele teme uma igreja que sabe quem é. O inimigo teme o som do corpo em movimento. Então, quando a noiva fala como exército, e o exército ama como a noiva. Então, a igreja, ela é a noiva, mas ela é um exército. Então, vamos amar, ok, como a noiva, mas vamos batalhar como um exército. A igreja militante, essa igreja que milita, que trabalha, que guerreia, é a igreja triunfante. Não é essa que está ali parada, não, é a que está se movendo.
Porque essa igreja luta a partir da vitória já conquistada na cruz. Então, a nossa vitória é a vitória da cruz. Se o cabeça venceu, o corpo também venceu. Lembra dessa aula? E isso é importante na guerra espiritual. Então, quando você pensar em guerra espiritual, entenda, a unidade espiritual, ela é a base da vitória corporativa. Então, a unidade espiritual, lembra de João 17? É por meio da unidade que o mundo vai reconhecer quem nós somos. Para que o mundo saiba. É na unidade que o mundo vai ficar sabendo. Efésios 4:3 diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. João 17:21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. A unidade é a estratégia mais poderosa da guerra espiritual coletiva. Porque que muitas igrejas têm sofrido muito na guerra espiritual, porque elas querem ir para a guerra sem unidade. Você que está assistindo essa aula tem um chamado de intercessor, você precisa entender isso. Quando há unidade, irmãos, é tão poderoso. Você que está aqui nesse seminário, aprenda isso. Não basta só estar na igreja, nós temos que nos mover em unidade. Um corpo dividido, ele não vai resistir. Uma igreja dividida, ela não vai resistir. Por isso que a primeira batalha da igreja não é contra o diabo. A primeira batalha com a igreja é contra a desunião. Agostinho vai escrever assim: onde há amor e unidade, o inimigo não encontra brechas. Não encontra. Então, a unidade espiritual não é uniformidade, mas é um alinhamento em propósito e espírito. Podemos ser diferentes? Podemos. Mas no propósito e no espírito nós temos um alinhamento. E é isso que nos faz mover, apesar de sermos diferentes. Então, cada membro tem o seu papel. Todos marcham em uma só bandeira, a bandeira de Cristo. Mas cada um faz o seu papel. No livro Uma Nação de Profetas, eu pus assim: a unidade é a armadura invisível da igreja. Onde há ciúmes e competição, o inimigo se infiltra. Onde há honra e aliança, ele é derrotado antes mesmo de lutar. Então, a vitória coletiva, ela é consequência da comunhão espiritual. O Espírito Santo só derrama poder onde encontra acordo e propósito. E aí nós começamos a entender. Olha o que Paulo vai dizer, Atos 19, verso 11 ao 20. Do verso 11 ao 20, eu vou resumir em uma frase. E crescia a palavra do Senhor e prevalecia poderosamente. Depois você lê aí, abra sua Bíblia, Atos 19, 11 ao 20. Porque a gente vai ver esse mesmo princípio em 2 Crônicas 20, verso 21 e 22. Quando começaram a cantar e a louvar, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos. Quando nós temos a adoração e a pregação da palavra, são duas armas centrais da igreja na guerra espiritual. São duas armas poderosas. Quando a igreja adora, ela muda a atmosfera. Quando ela proclama a palavra, ela vai estabelecer o governo de Deus. John Piper vai dizer assim: o louvor é uma arma porque exalta a glória de Deus acima das circunstâncias. E a palavra é uma espada porque corta as mentiras do inimigo. No livro Uma Nação de Profetas, a igreja vence quando transforma adoração em intercessão e palavra em espada. Louvor sem verdade é emoção, palavra sem fogo é discurso, mas quando as duas unem, o céu governa. Por isso que é tão importante esse tempo de adoração coletiva, esse tempo juntos, esse tempo onde nós ouvimos a palavra, declaramos a palavra junto. Porque toda fortaleza espiritual cai diante de uma igreja que adora em unidade. Toda fortaleza espiritual cai quando há uma proclamação de fé juntos. Então, louvor e palavra não são parte do culto, são parte da guerra espiritual. Nós precisamos disso, precisamos disso. E aí nós precisamos entender que a comunhão, ela não só nos dá essa condição do louvor, da palavra, mas a comunhão também, ela serve como uma proteção. E é nessa comunhão que Deus vai sustentar os seus guerreiros. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eclesiastes 4:12, o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente.
Então a guerra espiritual, ela é longa, longa. E ninguém vence sozinho, ninguém. A comunhão, ela é o abrigo dos guerreiros espirituais. É na comunhão que a fé vai ser restaurada. O fraco vai ser fortalecido, o caído vai ser levantado, é onde nós somos renovados. É onde as feridas são curadas, o propósito vai ser renovado. É ali na comunhão. John Stott, ele comenta assim: a igreja é uma comunidade de vulneráveis sustentado pela graça. É o lugar onde o soldado ferido encontra cura, o cansado reencontra força. Olha o que eu escrevi no livro Uma Nação de Profetas. Deus nunca chamou guerreiros solitários. Ele forma exércitos, não heróis. A comunhão é o escudo coletivo que impede que as setas da solidão e da desconfiança penetrem o coração dos que lutam. Então, uma igreja que valoriza a comunhão, ela torna-se inabalável. Então, a força de um exército não está apenas em suas armas, mas em como seus soldados permanecem unidos no campo. A igreja, ela vence quando caminha em aliança e propósito. Mateus 16:19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus. Atos 4:31, tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. A vitória da igreja não vem de programas, mas de alianças e propósitos comuns. A aliança espiritual é o elo que conecta pessoas ao seu chamado. O propósito dá direção à batalha. Nós não vamos lutar de qualquer maneira. Nós temos um propósito. E se nós sairmos dele, perdermos a direção, podemos estar lutando, como Paulo diz, podemos estar dando soco no ar. Ou seja, não tem propósito algum. R.C. Sproul diz assim: a igreja é invencível porque seu general é Cristo e as suas armas são espirituais. Isso é interessante. No livro Uma Nação de Profetas eu coloquei assim: a igreja vence quando entende que a batalha não é de ministérios, mas do reino. Quando cada área serve a um só propósito. E qual é o propósito? Tornar Jesus conhecido. O inferno perde o território que tomou. Então entenda, caminhar em aliança, caminhar juntos, caminhar em unidade, caminhar em comunidade, é marchar sob o mesmo estandarte da fé, em submissão à autoridade espiritual e dependência do Espírito Santo. Uma igreja em aliança, ela é imparável. Por quê? Porque Cristo luta nela e através dela. Uma guerra espiritual não é uma disputa de força, mas de fidelidade. A igreja, ela é o exército que representa o reino do Cordeiro aqui na terra. Não é apenas eu e você, é a igreja. Então, quando a igreja caminha e ela caminha em unidade, ela adora com propósito, ela serve em amor, irmãos, o inferno vai recuar. Eu quero concluir com uma frase do livro Uma Nação de Profetas. O inferno não teme uma igreja, o inferno teme uma igreja em aliança. Uma igreja que ora juntos, serve junto e marcha em direção ao mesmo propósito. Se torna o eco do céu na terra. Ela não luta para vencer, luta porque já venceu. Porque a nossa vitória é a vitória de Jesus na cruz. Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pastor, eu sou a igreja, mas quando Jesus está falando, ele não está falando do indivíduo, ele está falando do coletivo. Então é juntos que sairemos vitoriosos. Romanos 16:20 diz assim: o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então essa é a certeza. De mãos dadas, em unidade, com o mesmo propósito, nós caminhamos e lutamos essa guerra espiritual. Ei, não luta sozinho. Deus não te chamou para isso, Deus não te deu autoridade, não te deu as armas para vencer sozinho. E talvez na batalha, o que você precisa, as armas que você precisa, é o irmão do seu lado que tem elas. Então, juntos, nós caminhamos, juntos, nós avançamos. Eu quero aqui abençoar a sua vida. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos juntos aqui em mais uma aula. Deus abençoe você. Até amanhã.